Eu nunca fui uma pessoa curiosa. Sempre acreditei que certas coisas simplesmente não são feitas para a gente entender. As portas fechadas, todas aquelas conversas interrompidas e detalhes que não encaixam, eu sempre deixei passar. Porque, no fundo, eu achava que viver bem era não insistir no que não fazia sentido. Até a noite em que o elevador parou, em um andar que não existia. Eu moro no mesmo prédio há 6 anos. Tempo suficiente para decorar o barulho do portão, o cheiro do corredor depois da limpeza, o barulho de cada vizinho de porta mais próximo e até o tempo exato que o elevador leva para chegar até o meu andar. São 6 andares. Sempre foram, desde a inauguração desse prédio residencial. Mas, naquela noite, não eram. Eu estava sozinha, voltando para casa após um dia cheio. Entrei no meu prédio e esperei o elevador. Estava distraída, mexendo no celular como qualquer outra noite. A porta abriu. Entrei e a porta logo fechou. E quando eu levantei o olhar para o painel dos botões, vi um botão que nunca esteve ali. O 07. No começo eu pensei que era erro meu. A gente sempre passa anos ignorando coisas simples, até que de repente, em um dia qualquer, a gente percebe. Talvez ele sempre estivesse ali. Talvez eu só não tenha notado ainda. Mas tinha algo errado. O botão não tinha marcas de uso, não tinha desgaste, não tinha aquele brilho opaco de coisa usada. Ele era novo. E não só novo, parecia fora do lugar, como se tivesse sido colocado ali depois de tudo que já estava pronto. Eu devia ter ignorado isso. Era o tipo de coisa que eu sempre ignorava. Mas naquele dia eu não ignorei. Fiz o que a minha consciência disse para eu não fazer: apertar. E eu apertei. O elevador respondeu com um leve tranco e começou a subir devagar. Mais devagar do que o normal, inclusive. Como se estivesse subindo além. O som do motor mudou. Ficou mais grave, mais arrastado. E por um instante, eu tive a sensação de que aquilo não era só um movimento físico. Era como se eu estivesse sendo levada para um outro lugar que não era exatamente um andar. Quando a porta abriu, o silêncio me atingiu primeiro. Não tinha som de televisão, não tinha passos, burburinho, risada, barulho de móveis arrastando, aspirador de pó. Não tinha vida. Só aquele corredor longo, idêntico aos outros andares. Mesmo carpete, mesma iluminação amarelada e o mesmo cheiro limpo neutro de lugar fechado. Mas havia um detalhe. As portas. Todas elas estavam marcadas com o mesmo número. 07. Não era 0701, 0702. Só 07. Em todas as portas. O que era para ser talvez 701, 702, 703, eram absolutamente todas com o mesmo número 07. Eu dei um passo para fora do elevador, bem devagar, como se o chão pudesse ceder ou reagir. Nada aconteceu até então. O elevador permaneceu aberto atrás de mim, aparentemente me esperando de volta. Aquilo devia ter sido suficiente para eu ir embora, mas minha curiosidade não me permitiu voltar. Então, eu continuei. Caminhei receosa pelo corredor. Os sons dos meus passos pareciam errado, estranho, abafado demais, como se o lugar não quisesse registrar que eu estava ali. Passei a mão por uma das portas, fria, lisa e sem nenhuma diferença das outras. Mas ainda assim, cada uma parecia carregar algo diferente. E foi quando eu ouvi um clique. Uma das portas se abriu bem devagar.
sem esforço ou barulho. Alguém então saiu, dando passos que condizem com o som que emitia. Era eu? Não era parecida comigo, ou meia parecida, ou quase parecida comigo. Era eu. De fato, eu. Mesma roupa, mesmo jeito de andar, mesma expressão de alguém que percebeu tarde demais. A gente se olhou. E naquele momento não teve susto. Foi um reconhecimento. Como se, de alguma forma contraditória, aquilo já tivesse acontecido. Dentre nós, ela falou primeiro. Você não devia ter apertado. Era a minha voz, só que mais pesada e cansada. Que lugar é esse? Eu perguntei. Ela respirou fundo e olhou em volta, como alguém que já tinha explicado aquilo antes. Depende do que você acha que veio procurar. Eu não procurei nada. Ela me deu um sorriso e respondeu. Todo mundo que chega aqui acha isso. Isso aqui é onde ficam as versões que não deram certo. Eu olhei para as portas novamente. E, pela primeira vez, aquilo fez um tipo de sentido que eu não queria aceitar. Cada uma, ela apontou, é uma escolha. Ou uma consequência. Meu coração começou a bater mais rápido. E você? Indagou ela numa explicação. Eu sou o seu resultado. E você perguntaria, resultado de quê? Exatamente. Resultado de quê? Indaguei. Ela me encarou. De você. Aquilo me atravessou de um jeito estranho. E sabe por que eu tô aqui? Ela caminhou até uma das portas. Passou a mão pela madeira branca e lisa como se a conhecesse perfeitamente. Porque você está prestes a repetir. Repetir o quê? Perguntei com nervosismo. Ela não disse. Só apontou para uma porta. Abre. Ela falou. Eu hesitei. Se eu abrir, comecei a frase hesitando as minhas palavras. Ela completou. Você vai lembrar. Eu respirei fundo. Minha mão foi até a maçaneta dourada, assim como é todas as outras portas. Essa maçaneta redonda era fria. Antes de girar para abrir a porta, hesitei mais uma vez e olhei para trás. E depois? Perguntei. E ela respondeu. Depois, você decide. Eu abri. E tudo voltou. Não como uma lembrança comum, mas como se eu estivesse vivendo de novo a mesma situação, o mesmo momento, a mesma escolha que eu estava prestes a fazer lá fora, a ligação que eu ia ignorar, a conversa que eu iria adiar, a decisão que eu já tinha tomado sem perceber. Fechei a porta com força. Eu posso mudar isso, exclamei. Ela me olhou e pela primeira vez pareceu triste. Pode, mas não do jeito que você acha. As luzes começaram a piscar. O corredor inteiro reagiu. As portas vibraram levemente, como se algo lá dentro tivesse percebido o que estava acontecendo dentro de mim. Você precisa ir, ela disse, agora sem nenhuma calma. Eu corri. O elevador ainda estava aberto. Entrei. Apertei o primeiro botão que vi na minha frente. As portas começaram a fechar. E antes de desaparecer, eu me vi lá, parada,
no mesmo lugar, mas agora com uma expressão diferente. Não era um alerta, não era uma despedida. O elevador então desceu. Estava apreensiva de não conseguir sair de um lugar que nem eu sabia onde era. Quando abriu, tudo estava normal. Sons familiares de televisão ligada, música, alguém arrastando móveis, som do aspirador de pó. Puxei o celular que vibrou no meu bolso. Era uma chamada perdida, exatamente como eu tinha visto naquela porta. O meu dedo ficou suspenso. Era ali. De novo. A escolha. Respirei fundo e fiz diferente do que eu geralmente faço. Eu atendi. E do meu lado da linha, silêncio. Mas não um silêncio vazio. Um silêncio esperando. E naquele instante, eu entendi. Algumas escolhas não mudam o que aconteceu. Elas só mudam qual versão sua vai continuar existindo. E até hoje, eu evito olhar para o painel do elevador, porque eu tenho certeza que se o 07 aparecer de novo, talvez eu não encontre uma versão minha esperando. Talvez eu encontre um corredor vazio.